Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso papo sobre cultura. Nós já terminamos o PET, estamos na segunda aula de temas que eu tenho elencado que eu acho que são importantes para a gente aprender. Na aula passada, a gente viu qual que é o conceito de cultura, a gente viu que existe cultura material, cultura imaterial, e vimos um pouquinho sobre o que é determinismo geográfico e determinismo biológico. Hoje nós vamos continuar falando de cultura, mas com uma outra abordagem. A abordagem do etnocentrismo e do relativismo cultural. Então vamos lá. Eu deixei um texto para vocês e nós vamos ler ele agora para poder comentar. A rejeição às práticas culturais e aos grupos ou indivíduos que as praticam, diferentes das culturas dominantes, tem sido uma constante em quase todo o mundo. Nas ciências sociais, determinamos essa forma de pensar e agir como etnocentrismo. Então vamos lá. Rejeitar práticas culturais ou as pessoas que praticam essas culturas, que são diferentes da minha cultura, é chamado de etnocentrismo. Se a gente dividir essa palavra no meio, fica etno, que vem de etnia, e por outro lado fica centrismo, no centro, né? Então é como se a minha cultura fosse a central, a normal. Tudo que é diferente da minha cultura é anormal, é esquisito, é diferente, não tem valor e só a minha que está no centro, só a minha que é importante. Eu uso a minha cultura para julgar a cultura dos outros. Trocando em outras palavras, isso que é etnocentrismo. Etnocentrismo é, por definição, a visão de um mundo característica de quem considera a sua cultura e o seu grupo étnico mais importante que os demais. Essa visão produz uma avaliação arbitrária do outro. Com base em critérios de sua própria cultura, o etnocentrismo julga como atrasados ou sem nenhum sentido as práticas e os valores culturais de outros povos ou outros grupos sociais. Ao longo da história, os contatos entre povos com diferentes práticas culturais despertaram estranheza, desconfiança e até mesmo rejeição. Então, pessoal, a gente estava falando sobre cultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho quando uma cultura entra em contato com outra. Será que é sempre saudável? Será que é sempre natural, normal? A gente está vendo aqui que nem sempre, né? Pode ser que a pessoa da cultura A não dê valor, não reconheça, não aceite a pessoa da cultura B. E ou vice-versa, né? Quando uma cultura acha que a sua é melhor, que a sua é a certa e que a do outro, portanto, é esquisita, é menos importante, pode ser condenada, pode ser julgada, pode virar piada. Em muitos casos, as consequências foram devastadoras para sociedades e culturas, muito militarmente mais frágeis, né? Não raro tiveram seus valores culturais relegados a uma posição subalterna, quando não extintos. Essa prática persiste até hoje. Atitudes preconceituosas e discriminatórias, por exemplo, machismo, homofobia, xenofobia, são derivadas de uma visão etnocêntrica e continuam a ocorrer apesar de serem combatidas por grupos organizados da sociedade civil e pelo sistema judiciário, quando tipificados no Código Penal, ou seja, são crimes, né? O olhar etnocêntrico sobre o mundo produz duas formas de agir que negam a diversidade cultural. Negam a diversidade cultural. Quais são essas duas formas? O preconceito e a discriminação. Lembrando que preconceito e discriminação não são a mesma coisa. O preconceito ocorre quando grupos ou indivíduos avaliam as práticas culturais de outros com base em valores e opiniões pré-estabelecidas. Então, pré-conceito é uma pré-ideia. Antes de eu conhecer, eu já estou falando sobre. Efetiva-se na realidade por meio de atitudes discriminatórias, ou seja, que tratam de modo distinto e pejorativo práticas, valores e costumes de outras culturas, daquilo que é diferente de mim, né? Em oposição às ações e aos valores que rejeitam a diversidade cultural, as ciências defendem o relativismo cultural. Então vamos lá. Etnocentrismo é o contrário do relativismo cultural. O relativismo cultural veio em oposição
veio para combater o etnocentrismo. Vamos ver o que é relativismo cultural? Essa forma de pensar compreende que cada manifestação cultural é legítima quando avaliada de acordo com seus próprios critérios. A diversidade cultural é vista como positiva no âmbito da prática relativista, que a compreende como portadora dos fundamentos dos direitos de se expressar e, mais amplamente, o direito de existir e ser diferente. As práticas culturais não estão isentas da influência das ideologias presentes na sociedade. Desse modo, a ocorrência de casos de preconceito e discriminação expressa a permanência de visões de mundo que rejeitam a diversidade. Nesse sentido, o desafio é produzirmos novas ideologias que respeitem e valorizem a coexistência e se tornem modelos alternativos a todas as formas de intolerância. Qual é essa resposta? É praticar o relativismo cultural. É saber que sim, existem pessoas, povos, grupos, países, locais muito diferentes dos meus. E isso não significa que o meu seja mais importante ou seja menos importante do que o deles. Não há nível de hierarquia entre culturas. A gente aprendeu isso na aula passada. Um resuminho aqui então, ó. O contato entre diversas culturas leva aos processos de estranhamento em relação aos costumes do outro e desnaturalização das nossas próprias práticas, quando analisadas pela perspectiva do outro. Esses dois conceitos, estranhamento e desnaturalização, são conceitos do primeiro ano do ensino médio. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem depois que acabar a aula que eu explico eles novamente. Quando o estranhamento em relação aos diferentes se transforma em repúdio, ou em afirmação da própria cultura como superior, abre parênteses aqui. Ah, o jeito que eu me visto é legal, o jeito que o pessoal lá da Bolívia se veste não é. Eu estou na moda, eles não estão. Então, você está vendo como que em pequenos comentários a gente torna a nossa cultura superior do que a dos outros? Estamos diante de um comportamento etnocêntrico. Então, toda vez que eu acho que o meu jeito é o certo, que o meu jeito é o superior, que o meu jeito é melhor e que o jeito do outro é inferior, é diferente, é estranho, é esquisito, não tem nenhum valor, eu estou sendo etnocêntrico. O etnocentrismo é uma forma de preconceito que pode gerar graves conflitos, como ataques a imigrantes, estrangeiros ou a membros da mesma sociedade que possuem práticas culturais diferentes. Então, vale ressaltar, né, as violências contra jovens negros, as violências contra as religiões de matrizes africanas, a violência contra os homoafetivos, os homossexuais. Relativismo cultural é uma postura contrária ao etnocentrismo, que procura reconhecer que existe uma diversidade cultural e essa diversidade é positiva, respeitando a cada manifestação cultural e procurando compreendê-la a partir da sua própria lógica. Galera, nós falamos ali em cima sobre xenofobia. Vamos ver o que significa xenofobia? Receio, medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde eu vivo, né? É uma hostilidade, então é uma forma violenta, uma forma pejorativa de se referir a outros lugares ou quem vem de outros lugares. É uma aversão a estrangeiros, é uma repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. Refugiados sofriam xenofobia em alguns países. Então, para entender o que é xenofobia, né? É o medo, é a rejeição, é a negativar, é não dar valor, é falar mal, é pensar mal, é ter preconceito daquilo que vem de outro lugar que não é o meu. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa do etnocentrismo. A xenofobia é uma das maneiras de se expressar o preconceito do etnocentrismo. Se a gente for pensar na época da pandemia, isso tem acontecido muito. Vamos trazer para os nossos dias. Né? Ano de 2020 surge a questão da pandemia em plano mundial, o isolamento, e o que nós fazemos? Nós culpamos alguém, um povo diferente do nosso. Quem é o povo que nós culpamos? Os chineses. Então, assim,
nós temos uma visão etnocêntrica quando a gente fala assim, nossa, mas que estranho, aquele povo come bicho cru, come morcego, come grilo, eles comem de tudo. Nossa, que estranho, que nojo. Essas expressões estranho, nojo, a gente está falando que o nosso hábito alimentar, então, é um hábito alimentar melhor do que o deles, que a nossa cultura, então, porque comer e se alimentar, o que a gente come, as formas de comer, de preparar, são traços culturais. Então a gente está falando que a nossa cultura é a certa e que a deles é errada, que a nossa tem valor, a deles não tem valor nenhum, que a nossa é a normal e a deles é a estranha. Então eu deixei, aliás, um link para vocês de uma reportagem do estado de Minas Gerais falando sobre xenofobia, uma outra doença que o coronavírus trouxe. E eu vou ler essa reportagem para a gente pensar um pouquinho. Já são mais de 200 países, territórios e áreas independentes afetados pela pandemia de coronavírus. Galera, essa notícia é de abril de 2020, faz exatamente um ano, tá? Então foi lá em abril de 2020. Do Brasil ao Japão, do Canadá à Austrália, da Europa à África, diversas pessoas sofrem com a disseminação de um vírus que já atingiu, na época, né, mais de 3 milhões de seres humanos e em 2020, ou em abril de 2020, já tinha matado mais de 190 mil pessoas. Mesmo com toda a globalidade da situação, ainda há pessoas mal informadas ou mal intencionadas que persistem em associar a doença a uma nacionalidade. Ataques xenofóbicos são registrados em diversas áreas do mundo, quase que diretamente proporcional ao aumento do número de casos. Diante disso, chineses e descendentes são os que mais sofrem, já que o primeiro caso da doença foi registrado na cidade de Wuhan, na China. No final de março de 2020, o deputado Eduardo Bolsonaro culpou o país asiático pela disseminação do vírus no mundo. Na ocasião, o parlamentar chegou a comparar a pandemia com um acidente nuclear de Chernobyl e a China como a União Soviética. A declaração, inclusive, gerou uma crise diplomática com o país, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Dias depois, no início de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou em sua conta no Twitter uma sátira preconceituosa, chamando a pandemia de plano infalível e associando a China. Utilizando o personagem Cebolinha da Turma da Mônica, o ministro ainda ironizou o sotaque de alguns chineses quando falam português. O episódio serviu para tensionar ainda mais a relação do Brasil com a China. Abre aspas. Acho isso muito triste porque eu sou brasileiro. E escutar isso de um brasileiro é muito triste. É realmente muito triste. Mas isso não é só de agora. Está enraizado. Isso é desde sempre. Fecha aspas. Contra Arthur Lam, de 29 anos, filho de um chinês que mora no Brasil desde 1974. Sem razão. Atualmente, 55.419 chineses vivem no Brasil e 1.521 em Minas Gerais, segundo a Polícia Federal. Roberto, nome aportuguesado, é um deles. Ele é dono de um restaurante chinês na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele mora no país há 33 anos. Abre aspas. O chinês não tem culpa. A doença não tem origem. Inclusive, o primeiro caso no Brasil veio da Europa e não da China. O preconceito com a China não tem razão. Eu não gostaria de sofrer esse preconceito. Ainda tem gente que fala que a China é quem criou o vírus, mas isso é completamente mentiroso. Nós fomos as primeiras vítimas. Se nós o tivéssemos criados, não seríamos tão burros de mandar para a gente primeiro, e sim para os outros. Fecha aspas. Ao todo, desde que a pandemia começou, a China já registrou mais de 4,6 mil mortes relacionadas ao vírus. Lembrando que foi lá em abril, hein, gente, de 2020. Além disso, o país asiático registrou uma queda de 6,8% em seu PIB no primeiro trimestre de 2020. Esse foi o pior registro desde 1992, quando os dados trimestrais começaram a ser divulgados. A queda, comparada com o primeiro trimestre do ano passado, foi de 9,8% do PIB. A origem. Até o momento, não se sabe como chegou ao ser humano o vírus, que colocou o mundo de cabeça para baixo.
Atualmente, cientistas de vários países levantam dados e tentam descobrir o ponto inicial dessa cadeia de contaminação. Uma das hipóteses mais estudadas é de que o coronavírus tenha vindo de morcegos, animal reconhecido por transmitir várias doenças. No entanto, caso essa teoria esteja certa, ainda não se sabe quando e como ocorreu a transmissão do morcego para o humano. É em meio a esses estudos que pessoas ao redor do mundo vêm levantando teorias da conspiração de que a infecção primária se deu devido a hábitos alimentares dos chineses. Abre aspas. Muitas pessoas não leem, não sabem de nada e ficam jogando a culpa nos chineses, falando que a gente come qualquer coisa. Eu sofro com isso na internet. Sou chinês e nunca comi cachorro e morcego. Nem sei onde posso comer isso. A nossa lei não permite comer isso, é ilegal. Quem não tem conhecimento acha que a gente come isso todo dia. Fecha aspas. Questiona Zhang Jinchun, de 37 anos, que mora no Brasil há 11 anos. Casado com uma brasileira, Zhang é natural de Shenyang, cidade de 8,29 milhões de habitantes, localizada a 690 quilômetros da capital, Pequim. Apesar de não ter sofrido nenhuma ofensa direta, ele conta que frequentemente recebe materiais nas redes sociais ofendendo os chineses. Abre aspas. Todo dia vejo pessoas postando coisas contra a China no Facebook, mas sou discreto e não comento nada não. Outro dia, um brasileiro me mandou um vídeo em chinês falando que a China é ruim. Eu vi aquele vídeo e percebi que a mulher que falava no vídeo não era da China continental. Na verdade, o vídeo era de Taiwan. Fecha aspas. O país vizinho, Taiwan, é visto como um inimigo político da China, que inclusive o considera parte de seu território. Apesar de não ser considerarem chineses, os taiwaneses também acabam sendo associados ao vírus, ainda que apresentem números bem menores do que a China. Xin Tsai, que é de 25 anos, que é natural de Xi'ai, a 250 quilômetros de Taipei, e veio para o Brasil quando tinha apenas 3 anos. Abre aspas. Eu me considero brasileiro, vim para Belo Horizonte com a minha família quando eu era criança. Meus pais gostaram do país, acreditando numa melhor qualidade de vida. O Brasil é um país bem receptivo. O Brasil é bem caloroso, comenta. No entanto, o carinho pelo país não foi suficiente nos últimos dias. Dono de um restaurante no bairro Padre Eustáquio, Xin costuma fazer compras na Central de Abastecimento de Minas Gerais, o CEASA, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, na Grande BH. Em uma dessas ocasiões, ele ouviu uma pessoa o chamando de "O coronavírus". A gente que é oriental sempre escuta "Olha o japa", "Olha o coreano". A gente, inclusive, acaba até se acostumando. Preconceito de todos os lados. A incansável busca pela origem do vírus extrapola as barreiras científicas e, cada vez mais, se torna algo político e xenófobo. Se os chineses vêm sofrendo com as ofensas absurdas em outros países, estrangeiros que moram na segunda maior economia global também relatam casos de xenofobia. Isso porque, depois de cerca de 3 meses adotando práticas de isolamento, a China conseguiu barrar o avanço da pandemia e diminuir drasticamente o número de casos. No entanto, uma nova onda surge no país, vinda especialmente de pessoas que estavam fora e estão retornando para a China. Diante disso, apesar de a maioria dos novos casos ser com chineses, estrangeiros vêm sofrendo repulsa no país asiático. A brasileira Ellen Nuno mora em Tongling, cidade chinesa de 1 milhão de habitantes, considerada pequena no país, e sofreu com ofensas quando ia para Xangai resolver os problemas burocráticos. Ao se sentar na poltrona do trem que fazia o trajeto, um chinês que estava ao lado se assustou, a chamou de estrangeira e se levantou. Abre aspas. Somente sentei. O rapaz olhou para mim e falou, estrangeiro, em chinês. Fez uma cara de assustado, levantou e saiu. Não senti raiva dele, mas ele estava com medo de ficar do meu lado, porque estão passando a informação de que nós, os estrangeiros, estamos contaminando os chineses. Relembre em vídeo publicado em seu canal do YouTube. Em outra ocasião, ao chegar na estação de Xangai, um homem a encarou, a chamou de estrangeira e cuspiu no pé dela. Isso é xenofobia. Isso é, eu não quero você
porque você é estrangeiro, defende. O mesmo ocorre com africanos que moram na China. Em Jiangsu, não sei falar isso, uma loja do McDonald's chegou a negar a entrada de negros no estabelecimento. Após a repercussão negativa, a rede pediu desculpas pelo acontecido e fechou a loja temporariamente. Por outro lado, conforme noticiou o jornal Folha de São Paulo no início de abril, estrangeiros brancos que moram em países africanos também vinham recebendo ofensas xenofóbicas, sendo associado ao coronavírus. Abre aspas. Nesse momento, a gente não pode culpar ninguém e caçar quem é o culpado. Se a gente tratar uma pessoa bem, com certeza essa pessoa vai nos tratar bem. Automaticamente, as pessoas vão retribuir. Frisa o taiwanês Shin Tsai ao comentar os ataques ao redor do mundo. Então esse é um texto que fala para a gente sobre xenofobia, sobre a origem do vírus, esse questionamento, porque a culpa foi dos chineses, porque foi de propósito. A gente precisa lembrar e precisa saber, quem não sabia passa a saber a partir dessa aula, isso é xenofobia, isso é preconceito, isso é etnocentrismo, são posições erradas, né? Nós precisamos evoluir enquanto pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tem exercício para vocês fazerem, dúvidas deixem nos comentários que eu respondo. Um abração e até a nossa próxima aula.